para quem... A Índia, para quem não conhece muito, a Índia ela é uma civilização muito antiga, certo? A Índia, ela estabeleceu uma sociedade, a Índia ela estabeleceu uma sociedade desde muito tempo, de milhares de anos atrás, uma sociedade dividida em castas, certo? Então, é uma coisa que vocês não chegaram a ver comigo, mas a Índia, a Índia ela tem muito forte isso do hinduísmo, que é a religião originária daquele território. O hinduísmo com seus milhões de deuses, o hinduísmo ele estabeleceu, hinduísmo ou brahmanismo, ele estabeleceu uma sociedade de castas. O que seria uma sociedade de castas? É aquela onde você tem grupos que são estabelecidos desde o nascimento, e inclusive tem que permanecer a vida toda naquele grupo. Então entram aí brahmanes, vaixás, chátrias, sudras, e principalmente aqueles que não se enquadram em nenhuma casta e que são desprezados por causa disso, os Dalits, certo? Tinha aquela novela boba lá, uns anos atrás, chamada Caminho das Índias, uns 10 anos atrás, mais ou menos, tá? Eu falo que é uma novela boba porque era uma novela bem boba, né? Os caras falam, Alibaba, 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 que saco aquela novela, meu, que saco, né? Mas assim, ó, turma, no estudo do movimento pela independência da Índia, que é o tema que a gente vai começar hoje, é importante destacar a atuação do Mahatma Gandhi e a sua estratégia de resistência pacífica que mobilizou a sociedade hindu para a valorização de suas tradições culturais e para a luta contra o colonialismo britânico. Um outro aspecto que a gente vai ter que abordar aqui foi a divisão, foi a divisão da sociedade entre hinduístas e muçulmanos, que resultou mais tarde no desmembramento da Índia com o surgimento do Paquistão e posteriormente também de Bangladesh. Gente, uma coisa que é muito importante a gente compreender é que dentro do islamismo, certo? O islamismo que ele chegou na Índia a partir do século VIII, aproximadamente, final do século VII, início do século VIII, o islamismo, ele não tem essa questão dessa rígida tradição de sociedade de castas indiana. Então, no islamismo não tem essa questão toda. Então, inclusive, tem aqui, ó, tem um texto, não sei se vai aparecer no material de vocês mais tarde, Identidade Nacional e Intolerância Religiosa na Índia Contemporânea. Ainda não cheguei nessa parte do material de vocês, que fala sobre as origens do discurso nacionalista hindu e as relações que acontecem entre hindus e muçulmanos na Índia da atualidade. Porque uma coisa que é importante, gurizada, quando houve a independência da Índia, lá em 1947, havia ocorrido, por causa dessas diferenças religiosas que os britânicos souberam se aproveitar muito bem durante muito tempo, houve a necessidade da criação de territórios para alocar os muçulmanos, que foram os territórios do Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. Paquistão Oriental, mais tarde, também chamado de Bangladesh, que é um país lá mais vizinho com a Birmânia. Mas isso não significa que na Índia atual não haja muçulmanos ainda. Ainda há uma boa parcela da população da Índia que é composta por muçulmanos. Então aí também é uma questão problemática que a gente vai falar. Bom, então também, no final dessa parte sobre a Índia, a gente vai apresentar aqui um balanço dos impasses e desafios enfrentados por essa sociedade no dia de hoje, porque assim, turma, a Índia ela tem uma herança tradicional milenar que ela é visível até hoje no modo de vida da maioria dos seus habitantes, apesar de políticas públicas terem sido implementadas para combatê-las, apesar da Índia ter a maioria da população vivendo abaixo da linha da pobreza, mas, ao mesmo tempo, a Índia também teve um grande crescimento econômico acelerado nesse começo do século XXI, e hoje a Índia ela abriga um dos mais importantes polos tecnológicos do planeta,
que eu acredito que é uma questão que vocês já devam ter estudado em geografia. Além disso, também, uma coisa muito grave na Índia atual, o grave problema da violência contra as mulheres naquela sociedade. Volta e meia vocês aí, quando leem algumas notícias sobre a Índia, falam lá sobre estupros coletivos de meninas muito jovens e outras barbaridades que acontecem por lá. Então, isso também é interessante nós comentarmos aqui um pouco mais tarde sobre o caso da Índia. Sobre a parte da Indonésia, a gente deixa isso para um pouco mais adiante, né? Porque a Indonésia é um caso que a gente pode vendo mais adiante aqui. Bom, então aqui para começar, vamos falar sobre a Índia, certo? A Índia britânica, como ela era chamada. Porque assim, turma, quando a gente pensa em Índia, quando a gente pensa em Índia, até o século XIX, século XX, na verdade a Índia pegava uma região que ia pegava da Índia, do Paquistão atual, até a Indonésia, passando pelo Vietnã, passando até pela China, certo? Então, assim, tu pega, por exemplo, tu tem as Índias britânicas, tu tem as Índias holandesas, que é o território da Indonésia desde o século XVII, e você tem no século XIX a chamada Indochina francesa. Mas ali tudo é Índia, né? Indochina vem de quê? Índia e China, tá ali no meio. A Índia britânica, ela era formada por parte do que hoje é a Índia, Paquistão, Myanmar, que é a antiga Birmânia, e Bangladesh. Primeiramente, essa região ela foi administrada pela Companhia das Índias Orientais, mas meados do século XIX, a Índia ela passou a ser administrada diretamente pelo governo de Londres, especialmente um tema que a gente viu no final do ano passado, especialmente porque grupos nacionalistas na Índia se organizaram numa revolta nacionalista chamada de Revolta ou Guerra dos Cipaios. A gente viu isso lá no final do ano passado, se algum de vocês vão lembrar. E em plena segunda revolução industrial, os milhões de habitantes da Índia tornaram-se um vasto mercado consumidor para os produtos industrializados britânicos, especialmente os tecidos. E olha só, gente, a Índia ela tinha toda uma tradição têxtil, só que as fábricas britânicas elas produziam muito mais e com um custo menor. Então, incapazes de concorrer com os europeus, a tradicional produção têxtil indiana entra em colapso. Somada à insatisfação com a perda de territórios, então, para o governo britânico, após essa revolta que eu falei para vocês, a crise econômica que atingiu as camadas mais altas e médias da Índia despertou o nacionalismo e levou à formação do Partido do Congresso Indiano, o PCI. Mas uma coisa que é interessante, gurizada, eu estava lendo aqui sobre o Partido do Congresso Indiano, esse partido aqui, ó, ele foi criado, então, em 1885, foi criado esse partido do Congresso Indiano. E ele foi criado pelos britânicos para abrandar os protestos indianos contra o domínio colonial. Então, assim, ó, é interessante que o Partido do Congresso Indiano ele foi fundado por britânicos. E ele se tornou, mais tarde, o principal dirigente na luta contra o colonialismo britânico. Então, como eu falava para vocês aqui no começo da aula, a sociedade indiana, de um modo geral, era dividida entre os hindus e os muçulmanos. E vocês sabem, não sei aqui se vocês chegaram a ter alguma noção sobre o hinduísmo no colégio. Acho difícil, certo? Mas o hinduísmo, só para vocês compreenderem, o hinduísmo ele tem lá milhões de deuses. Ganesha, como é que os outros... Ganesha, Krishna, Shiva, vários deuses aí, enfim. Para os hindus, a vaca é sagrada, então eles não comem carne de gado, certo? Então tem essas características aí que, infelizmente, a gente acabou não falando aqui. Mas assim, ó, gente, as diferenças entre os dois grupos, elas não eram apenas religiosas, também eram visões de mundo e de sociedades muito distintas. Então ali, ó, os hindus
eles eram politeístas, então aquela coisa que eu falei de milhões de deuses, mas tem alguns principais, aqueles que volta e meia os hindus estão rezando, como esses que eu falei aqui para vocês, e os hindus se organizavam numa sociedade de castas estratificadas, conforme eu citei aqui para vocês no começo da aula. Já os muçulmanos, bom, eles são monoteístas, e eles se organizavam numa sociedade, os muçulmanos defendiam a igualdade de todos perante Deus, perante Alá. Por isso, muitos hindus de castas inferiores, especialmente Dalits e os Sudras, que são os mais baixos, eles se convertiam ao Islã a fim de desfrutar da igualdade religiosa defendida pelos muçulmanos. Então é por causa disso. Então, tipo assim, ó, né, então pensa comigo, qual que era a vantagem que tinha de um Dalit continuar sendo hindu? Nenhuma. Vou pelo menos ter uma chance de conseguir algo melhor sendo muçulmano. Então era isso que acabava, acontecendo lá na Índia naquele tempo. Pois bem, mas preocupados com o crescimento do partido do Congresso indiano controlado pela elite hindu, em 1906, o líder muçulmano Mohammed al-Jinnah criou a Liga Muçulmana, então, que defendia a divisão da Península Indiana em dois territórios, um território islâmico e um território hindu. E, a partir de 1916, os conflitos entre hindus e muçulmanos eles se radicalizaram e foram criando desconfiança de um lado quanto do outro. Tá? Bem, após a Primeira Guerra Mundial, surge uma figura chamada Mohandas Karamchand Gandhi, também conhecido como Mahatma. Né? Mahatma, que quer dizer em hindu a grande alma. Mahatma em hindu quer dizer grande alma. E aí o Gandhi, Gandhi na Índia é um sobrenome muito comum. Eu diria que Gandhi na Índia, ele dadas as devidas proporções, ele é tipo um sobrenome, é tipo um Silva aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muito da Silva, lá na Índia tem muito Gandhi. É o sobrenome mais comum da Índia, é Gandhi, tá? Só para vocês compreenderem. Então, o Gandhi, ele se tornou, a figura do Gandhi se tornou central na liderança do movimento anticolonial na Índia. O Gandhi, que era de uma família de comerciantes, ou seja, de uma casta mediana da Índia, ele fez os seus estudos em direito na Grã-Bretanha, ele voltou para a Índia, mas lá ele ficou bem pouco tempo e ele acabou logo depois se mudando para a África do Sul, aonde viveu por 20 anos. Gente, na verdade, o lance na África do Sul foi o seguinte: na verdade, o Gandhi ele se formou advogado em 1891, ele voltou para a Índia, ele tentou sem sucesso advogar em vários tribunais, sobretudo em Bombaim, mas, desiludido da vida, ele buscou nova oportunidade na África do Sul, para onde embarcou em abril de 1893. Ele ficou 22 anos lá, ele ficou até 1915 na África do Sul. A África do Sul, vale lembrar aqui para vocês, a África do Sul, ela há pouco tempo ela havia se tornado independente da Grã-Bretanha, e na África do Sul havia uma grande população de indianos. Então é por isso que o Gandhi viveu tanto tempo lá. Na verdade, o que acontece, gurizada? Já em 1896, o Gandhi esteve na Índia para buscar a esposa e os filhos. E ele começou a se envolver cada vez mais em movimentos de desobediência civil contra a desigualdade e contra outras formas de violência imposta aos indianos que viviam naquela região. E ele só vai voltar para a Índia em 1915. Ele só vai voltar em 1915. Então, aqui o que acontece quando a gente fala? Ele viveu na África do Sul. Ele lá na África do Sul, ele conheceu de perto o racismo dos colonizadores e ele assumiu a defesa da minoria hindu que habitava o território. Na verdade, os hindus, gurizada, eles eram recrutados para trabalhar na África do Sul nas obras do Império Britânico, naquela região.
Aliás, no final do ano passado, não só na África do Sul, mas no continente africano, vocês devem lembrar, no final do ano passado, eu passei para vocês aquele filme A Sombra e a Escuridão, e aí tem uma cena que chega o engenheiro para construir a ponte, isso vocês lembram? E aí o cara fala, os africanos odeiam os indianos, como é que é? Os africanos odeiam os indianos e os indianos odeiam os indianos. Certo? Então, ali vocês estão vendo que já havia a presença de indianos no continente africano, justamente nas áreas que estavam sob domínio do Império Britânico. Tá? Então, assim, o Gandhi, ele trabalhou na organização de atividades comunitárias em prol da melhoria da qualidade de vida dos hindus na África do Sul, e por causa disso ele foi preso N vezes lá na África do Sul. Durante os anos em que permaneceu preso, Gandhi desenvolveu o princípio da Satyagraha, que é um termo hindu, hindi, que significa o caminho da verdade. Então, o caminho da verdade, com base nesse princípio, ele elaborou a filosofia da resistência por meio da não violência, que influenciou diversos líderes como Martin Luther King e Nelson Mandela. O Mandela também era um cara que era adepto dessa filosofia da desobediência civil. Na verdade, quando a gente pensa em desobediência civil, a gente pensa nessa obra aqui, do Henri Thoreau, e também a gente pensa em algumas obras do russo Leon Tolstói. O Tolstói era um outro cara também adepto da desobediência civil. Aliás, esse livro aqui, cara, essa coleção aqui, ela é muito boa, essa coleção aqui, Primeiros Passos, ela aqui pede, nossa, tem um monte de sugestão aqui, caramba, indicações para leitura, então tem ali esse artigo do Henry David Thoreau, Desobediência Civil, tem aqui também Tolstói, John Ruskin, certo? Tem vários autores aqui do Tolstói, deixa eu ver. Guerra e Paz, do Tolstói. Procurem esse livro, é fácil. Guerra e Paz, que é o livro do Leon Tolstói. Esse livro vale a pena. Eu tenho só um livro do Tolstói. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, se vai aparecer. Acho que não. Deixa eu ver onde é que eu tenho ele aqui. Aqui. Eu tenho um do Tolstói. O nome do livro é O Diabo. Esse livro, eu vou contar para vocês, esse livro tinha aí na escola. Mas aí, por causa do título, acharam melhor não ter o livro. Tá aqui, ó. Peraí, vou mostrar para vocês. Tem que mostrar. Não adianta. Sério isso, professor? Sério? Sério? Isso tinha aí na escola, esse livro, ó. O Diabo. Piada. Claro, cortesia da editora, mas tá aqui, ó, né? E aí mas por que vão, né? O que tem a ver? E aí, porque, né, um nome desse, uma escola religiosa, não cola, né? Assim, gente. Aqui, vou ver o que fala, ó. Esse livro, ele trata de questões caras ao autor de Guerra e Paz. O papel do casamento, do sexo e das relações amorosas, bem como a responsabilidade moral dos indivíduos. Na história, Eugênio, um bacharel em direito, se envolve com uma bela camponesa da região num caso que teria tudo para ser esquecido e relegado às loucuras da juventude. Mas Evgeny é jovem e não percebe que está criando armadilhas para si mesmo. Cara, é um livrinho que tem 50 e poucas páginas, tá? Tá aqui, veio parar aqui na minha casa agora, tá aqui na minha biblioteca. Acontece, né? Mas então, assim, o Guerra e Paz do Tolstói e esse A Desobediência Civil do Thoreau são as referências aqui dos conceitos de desobediência civil, tá bom, turma? Então vamos tocar aqui adiante. Aqui. Após voltar para a Índia, durante a Primeira Guerra Mundial, Gandhi ele vai se tornar a principal liderança do Partido do Congresso Indiano, seguido de Jawaharlal Nehru. Simplesmente assim, Nehru. Vamos botar Nehru, que era da ala socialista
do Partido do Congresso Indiano. Então ali, ó, enquanto Gandhi pregava a resistência não violenta, Nehru defendia a independência imediata e total em relação à Grã-Bretanha. Aí, sob a liderança do Gandhi, os indianos promoviam greves, boicotes, jejuns, recusavam-se a pagar impostos e faziam campanhas pela troca dos tecidos britânicos pelos indianos. E aqui, gurizada, quando a gente pensa aqui, ó, do Gandhi, deixa eu ver o que mais que fala, olha só, tem um monte de coisa aqui, ó, tem um monte de coisa aqui, ó. Na verdade, né, gente, na verdade, a sua maior arma do Gandhi era a sua conduta pessoal, demonstrando pelos próprios atos a melhor forma de conquistar a liberdade. Seus atos procuravam reproduzir com a maior exatidão possível as suas palavras dedicadas em especial à dignidade da vida humana, à não violência e à desobediência civil. A rude sinceridade de Gandhi atingia limites poucos vistos no mundo contemporâneo. Tal sinceridade ainda crescia quando ele falava de si mesmo. Então, assim, ó, por exemplo, publicamente ele falava, ó, quando falava do lar, um bom criado é essencial a toda casa, mas sempre fui ignorante na arte de ter um criado. Pensando sobre seu amor pela verdade, constatava, nunca fui capaz de simular lealdade nem qualquer outra virtude. Comentando a sensação de servir as demais pessoas, declarava, serviço prestado sem alegria não ajuda a ninguém, muito menos a quem recebe e quem o presta. Mas todos os outros prazeres, qualquer outra ocupação, empalidecem e perdem-se no nada, diante do serviço prestado com espírito de alegria. Falando sobre o caminho certo para levar a uma situação justa, afirmava, a experiência tem-me demonstrado que o meio mais rápido de obter justiça é fazer justiça ao adversário. E fora outras coisas aqui, ó. Gente, eu não vou entrar aqui, certo? Eu não vou entrar aqui no caso falando do Gandhi, sobre outras coisas assim meio nebulosas aqui que ele cometeu. Eu também não vou lembrar delas aqui, tá? E assim, ó, uma coisa que vocês têm que entender é que a maioria das pessoas, daquelas grandes personalidades da história, tiveram suas contradições, certo? Com o Gandhi não foi diferente, certo? Então, se vocês encontrarem alguma visão assim negativa do Gandhi, eu, como historiador, acho isso normal. Toda pessoa tem as suas contradições, tem aquele lado negativo, aquele lado que muitas vezes acabam tentando usar para deturpar a sua história. Mas, enfim, né, as coisas positivas que ele teria feito acabam se sobrepondo às coisas negativas que ele também teria feito. Isso é uma coisa muito comum na história. Tipo assim, o Mandela, que a gente falou na semana passada, também tinha gente que falava algumas coisas negativas sobre ele, mas como eu disse para vocês, são seres humanos. E os seres humanos, eles têm essas contradições, certo? Bom, turma, a maior das mobilizações lideradas pelo Gandhi foi a Marcha do Sal em 1930. Na ocasião, os manifestantes percorreram 400 quilômetros até o mar em protesto contra o monopólio britânico de extração do sal na Índia. Tem um filme sobre o Gandhi. Eu não vou mostrar o filme todo. O filme dá umas... Deixa eu ver quanto tempo é o filme. YouTube, espera um pouquinho. É umas 3 horas, eu acho, sobre a vida do Gandhi. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó. Posso até mostrar o trailer aqui para vocês. Mas depois a gente vê. Uma coisa aqui. Gandhi. O filme é bom, mas ele é um filme que não é um filme que a gente vai conseguir. Gandhi. Meu Deus, tá tudo lento aqui hoje. Tá, mas tudo bem, vamos tocando adiante aqui para nós falar um pouco mais sobre a história dele. Então, essa Marcha do Sal, os caras, quase 400 quilômetros. E aí é o seguinte, né, gurizada, o que acontece? Aí vem a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, mesmo vencedora da guerra, ela estava muito demolida, muito enfraquecida. O cenário criado ao fim da Segunda Guerra Mundial, além dos interesses das duas superpotências na região,
favoreceram a independência da Índia, proclamada em agosto de 1947. Ao mesmo tempo que conquistou sua independência, a Índia se fragmentou, certo? No norte e no noroeste formou-se o Paquistão, de maioria muçulmana, separado da Índia, de maioria hindu. Outra divisão ocorre 20 e poucos anos depois, então há 50 anos atrás praticamente, quando o Paquistão Oriental se transformou em Bangladesh. A separação ela iniciou um fluxo migratório de um local para o outro, consolidando a divisão religiosa e cultural que existe até hoje na região. E outra questão também que aparece aqui nos materiais para vocês, tá, gente? Outra... Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ah, tem o trailer aqui. O trailer do filme Gandhi dá uns... O filme é de 1982. Ben Kingsley interpreta o Gandhi. Eu tenho aqui o trailer dele, depois eu posso mostrar para vocês. Tá? Uma outra questão, e muito atual ainda, deixa eu só abrir aqui um pouquinho. Um pouquinho. Aqui. Vou deixar já separado aqui para vocês. Uma outra questão da Índia atual, que ainda persiste desde a separação, é a disputa da Caxemira. A Caxemira, que é uma região de maioria muçulmana, mas que ela é dividida entre Índia, Paquistão e a China. Os países militarizaram as fronteiras e lá fazem testes nucleares, demonstrando a gravidade que existe desse conflito. Turma, para vocês entenderem, sim, gente, tanto a Índia quanto o Paquistão têm bomba atômica. Aliás, gurizada, assim, ó, volta e meia tá rolando alguma treta entre esses três países pelo controle daquela região. Então, ali, ó, temas que vocês têm que dar uma olhada, eu sugiro para vocês, e se eu conseguir encontrar algum material, depois eu posso mandar para vocês, conflitos da atualidade, regiões conflituosas, que é uma coisa que a geografia cobra e que também aparece nas provas de história, conflitos na região da Caxemira. Olha, desde que eu me conheço por gente que volta e meia tem alguns conflitos rolando lá naquela região. Então é um tema que é bom vocês irem atrás, porque pode aparecer em algum vestibular que vocês, porventura, venham a fazer, questões de atualidade. Porque, assim, ó, nessa questão atual, a China é um tema que, com certeza, vai aparecer em muito vestibular para vocês. Tanto as questões da história mais antiga da China, quanto da história do século XIX na China e século XX e atualidades, certo? A questão aí do Covid envolvendo a China, ela acabou elevando a China a um outro patamar, e fatos sobre a China vêm aparecendo cada vez mais. Eu vou fechar essa janela aqui agora e eu vou mostrar para vocês o trailer do filme Gandhi. É uns 5 minutos, tá bom? Deixa eu colocar aqui agora para vocês verem este trailer. Vamos ver aqui. O trailer do filme Gandhi. Legendado, em português. Vamos lá. Vou desligar minha câmera aqui para não travar aqui para vocês. Aqui, desliguei minha câmera e vamos colocar aqui o trailer do filme Gandhi para rolar. What the hell is going on? I don't know, sir. The agent got a telegram, and it just said he is coming. He gave the time of the train. Who the hell is he? I don't know, sir. Some men change their times. One man changed the world for all time. My name is Gandhi, Mohandas K. Gandhi. Well, whoever you are, we don't want you here. I suggest you get back on that train before it leaves. They seem to want me. Columbia Pictures presents a Richard Attenborough film, Gandhi.
100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. The story of one man whose voice spoke out for millions. To gain independence, we must prove worthy of it. From his humble beginnings. You're an ambitious man, Mr. Gandhi. I hope not. To his ultimate triumph. He was the conscience of all mankind. Where there's injustice, I've always believed in fighting. I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. His torment ended a nation's suffering. I remember that all through history, the way of truth and love has always won. His greatest weapon was peace. In this cause, I too am prepared to die. There is no cause for which I am prepared to kill. I want to change their minds, not kill them for weaknesses we all possess. We're required to stop it. And stop it we will. If you take my husband, I intend to speak in his place. I want to document coldly, rationally, what is being done here. I believe non-cooperation with evil is a duty, and that British rule of India is evil. Nevertheless, it is my duty to sentence you to 6 years in prison. Since your arrest, the riots have hardly stopped. If we obtain our freedom by murder and bloodshed, I want no part of it. It went on and on into the night. Whatever moral ascendancy the West held was lost here today. Poverty is the worst form of violence. But do you really believe you could use non-violence against someone like Hitler? What you cannot do is accept injustice from Hitler or anyone. You must make the injustice visible. Gandhi. They're calling you Mahatma, a great soul. Starring Martin Sheen. What if they don't arrest you? What if they don't react at all? Something for your notebook. The function of a civil resistor is to provoke response. Sir John Gielgud. Mr. Gandhi will find it takes a great deal more than a pinch of salt to bring down the British Empire. Edward Fox. My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. Ian Charleson. What Mr. Gandhi has forced us to do is ask questions about ourselves. Candice Bergen. You're a temptress. Just an admirer. Nothing's more dangerous. Trevor Howard. John Mills. Rohini Hattangadi. And introducing Ben Kingsley as Mohandas Gandhi. I am a Muslim, and a Hindu, and a Christian, and a Jew, and so are all of you. He offered the world a way out of madness. Men honored him. Women loved him. An empire feared him. A nation worshipped him. Long live Mahatma Gandhi! Albert Einstein said, generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth. Gandhi, a world event. Esse filme tem 3 horas de duração, certo? Então não é um filme muito fácil de você assistir, mas é 3 horas, né? Então assim, eu lembro desse filme nas locadoras de fita VHS, que tu tinha que alugar 2 fitas, né? Então tu tinha que alugar ele em 2 partes. Então era um filme bem extenso aqui, mas que vale a pena, sabe, gente? Ele é um filme que ele vale a pena de se olhar. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, agora deu um pouquinho, pessoal, deixa eu abrir aqui que deu uma travada aqui agora. Agora sim. Espera um pouco. Tá, aqui. Bom, então aí, ó, gurizada, o que acontece? Vamos tocar aqui adiante agora para nós fechar essa parte. Uma janela, guia do Chrome.
Aqui, ó, deixa eu passar aqui para vocês, sobre a Índia após a sua independência. Então, ali, ó, gurizada, no início da colonização britânica, a indústria indiana se limitava ao funcionamento de pequenas manufaturas. E durante a Guerra Fria, a Índia ela se aproximou da União Soviética. Não quer dizer que ela tenha virado socialista, a Índia, tá, gente? Ela se aproximou da União Soviética, o que garantiu importantes investimentos no país. Mas a partir dos anos 80, com o declínio do poderio econômico soviético e a globalização, capitais internacionais entraram na economia indiana, explorando o vasto mercado consumidor, e bota vasto mercado consumidor, porque assim, eu me lembro quando eu tinha a idade de vocês, a população indiana ela era na faixa dos 800 milhões de habitantes. E hoje, 20 anos depois, a população da Índia está na fase de 1,3, quase 1,4 bilhões. Ela está perto de ultrapassar a população da China em quantidade, só para vocês terem uma base. Tá? Além do vasto mercado consumidor, mão de obra barata e reservas minerais. E desde então, a economia indiana ela cresceu em ritmo acelerado, é fato, né? Hoje, tanto que a Índia ela faz parte daquele grupo dos BRICS, que a gente costuma falar. Na região de Bangalore, por exemplo, há centros de pesquisa que formam muitos cientistas e uma mão de obra altamente especializada. Muito embora ostente índices expressivos de crescimento econômico e abrigue um importante polo tecnológico do mundo globalizado, aliás, esse é um tema que a geografia explora muito nos vestibulares, essa questão aqui sobre a tecnologia, os polos tecnológicos da Índia na atualidade, metade da população da Índia vive abaixo da linha da pobreza. 42% de suas crianças apresentam desnutrição crônica e aproximadamente 65 milhões de pessoas vivem em favelas, configurando então essa enorme desigualdade social. Além, claro, dos casos de violência sexual contra mulheres e crianças que colocam o país no centro das investigações realizadas por entidades em defesa dos direitos humanos, que é um caso aqui também. E no caso, né, gente, sobre a violência contra as mulheres, tá? Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, eu vou colocar uns links, vamos ver se vai aparecer, sobre da onde que foram tirados os dados sobre desnutrição infantil na Índia e sobre as favelas naquele país. Tá? Vamos ver se vai aparecer aqui depois o material sobre... Aqui, ó. Depois eu mostro para vocês. Então, aqui para nós fechar essa parte de hoje, a parte sobre a violência contra as mulheres. A ONU classifica o estupro e a violência contra a mulher como um problema nacional da Índia. Em 2012, a organização publicou um estudo que apontou a Índia como o pior país do mundo no quesito diferença entre os gêneros. Além disso, ele é considerado como o pior do G20 para as mulheres. De acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Registro de Crimes da Índia, em 2012, ocorria no país um estupro a cada 21 minutos. Além disso, mais de 200 mil casos de violência contra as mulheres foram registrados só em 2012. Cálculos divulgados pela BBC indicam que mais de 2 milhões de indianas morrem por ano, 100 mil aproximadamente em decorrência de queimaduras. Esses dados, apesar de alarmantes, não são a totalidade do problema, uma vez que a maioria dos casos de violência contra mulheres não é registrado. Olha só que absurdo. A falta de punição aos agressores e a legislação branda contribuem para que crimes como esse continuem a ocorrer. Por exemplo, entre 2010 e 2012, as condenações por estupro no país caíram. Dos mais de 200 mil casos de 2012, menos de 15% foi a julgamento. Então, menos de 30 mil casos foram a julgamento. Desses, apenas 26% foram condenados. De acordo com Ranjana Kumari, do Centro de Pesquisa Social da Índia, o fato dos meninos serem criados para pensar que são superiores às mulheres explica parte desse problema. Então, para resolvê-lo, é necessário primeiro mudar essa cultura. Os numerosos protestos contra a violência infligida às mulheres ocorrem na Índia desde 2012, mostram que talvez
essa mudança ela já esteja começando. Gente, sobre o caso das favelas na Índia, o link é aqui, ó. Em inglês, mas aí vocês se viram na tradução aí depois. O outro link, esse sobre as crianças, esse outro link aí sobre a desnutrição infantil na Índia, não está abrindo aqui, ó, mas eu vou mandar o link igual para vocês verem aqui depois, tá? Então isso é uma coisa que a gente pode comentar. Então esses são os problemas atuais da Índia. Contradições, tecnologia, né, polo tecnológico, país que está entre os BRICS, mas uma extrema desigualdade social e mais esses casos aí envolvendo aquilo que a gente chama de violência de gênero, que é o que ocorre na Índia muito forte até hoje. Aliás, até eu tenho uns materiais aqui sobre esses casos da violência na Índia que depois eu posso mandar ele para vocês. Não que é isso. Demora um pouquinho para me apresentar aqui o sinal, para dizer que, assim, parar de carregar a seta aqui desgravando. O tema da aula de hoje, então, já que aqui pelo menos diz que está gravando, mas está demorando para atualizar aqui para mim, o tema da aula de hoje, então, turma, é a independência da Indonésia, que é um arquipélago do Sudeste Asiático. A Indonésia, ela fica naquela região ali, entre o Sudeste Asiático e a Austrália. Essa é uma região que, na verdade, né, gente, essa região aqui, a Indonésia, hoje abriga milhões de habitantes. A Indonésia, que hoje é o país de maior população muçulmana do mundo. Isso é uma informação aqui importante. E eles, no caso, o país apresenta uma grande diversidade política e cultural com a convivência. Então, além dos muçulmanos, de chineses, que são perto ali, né, no caso, tá ali próximo, e dos hindus. Então, ele está numa região ali de uma grande confluência de povos. Na verdade, os muçulmanos, um monte de pessoa pergunta, tá, mas como é que os muçulmanos hoje são a maioria da Indonésia, sendo que nem é um país árabe a Indonésia? Bom, turma, muito simples, porque lá pelo século XVI, havia um comércio muito intenso de mercadores que vinham da Índia, que haviam se convertido ao islamismo e faziam esse trajeto Índia-Indonésia, e aí levaram o Islã para aquele arquipélago. Bom, gente, na verdade diz ali que a colonização da Indonésia, ela iniciou-se no século XVII, quando a Companhia das Índias Orientais, que era uma organização holandesa, ela havia, a mesma organização que havia conquistado o Nordeste brasileiro, ela estabeleceu no arquipélago um núcleo colonial a fim de explorar o rico comércio das especiarias do Oriente. Na verdade, gurizada, a ocupação da Indonésia pelos holandeses, ela aconteceu antes das invasões holandesas ao Brasil. Isso é uma informação aqui importante que o material não traz, mas que, cara, só para vocês conhecerem um pouco, acho que foi mais ou menos 1617 foi o ano da 1617 foi o ano da ocupação holandesa na Indonésia. A Indonésia que naquele momento da história, aqueles arquipélagos, eles pertenciam à Espanha, né? Mas como, só para refrescar um pouco a memória de vocês, mas como a Espanha, ela estava em guerra com a Holanda desde muito tempo, e ainda por cima dentro daquelas questões da chamada União Ibérica, que é um tema que a gente estudou no começo do ano passado, a Holanda se aproveitou para ocupar aquela região e ocupou, então, desde o ano 1619, acho que 17 ou 19, mas é mais ou menos assim por essa faixa. Eu até posso confirmar aqui depois eu posso encontrar aqui um material que faça essa referência à ocupação. Mas é século 17 sim, tá, gente? Então, o que o material não fala é que antes da Holanda ocupar aquela região, ela fazia parte da Espanha. Mas o que está falando? O fim do colonialismo europeu na Indonésia,
ele vai estar relacionado ao avanço imperialista na região do Oceano Pacífico e dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar aqui, turma, deixa eu só abrir aqui um arquivo para mostrar ele para vocês. Aqui, o outro arquivo é... Quer dizer, eu tenho que tirar as dúvidas, não é, turma? Porque senão a gente acaba, às vezes, passando a informação pela metade. Eu não sou muito de passar a informação pela metade. Aí, quando o Japão iniciou a sua industrialização, na segunda metade do século XIX, a chamada, aquilo que se compreende no Japão como Revolução ou Restauração Meiji, que é um tema que a gente estudou no final do ano passado, a região do Pacífico ela virou objeto de cobiça tanto do governo quanto dos grandes grupos capitalistas japoneses interessados nos recursos naturais que aqueles territórios poderiam vir fornecer, como realmente aconteceu. Aí, então, o que acontece? A Indonésia ela vai também entrar naquela questão do imperialismo japonês, certo? Os japoneses, então, que já nas primeiras décadas do século XX, eles controlavam a Península Coreana, eles controlavam o norte da China, que eram as Manchúrias, e as Filipinas, certo? E também várias pequenas ilhas do Pacífico. E durante a Segunda Guerra Mundial, então aqui aquela questão ali do eixo, né, gente? Aquela questão ali da formação do eixo do Japão com a Alemanha e com a Itália, certo? Se aproveitando da situação, certo? O Japão se aproveitando da situação da Holanda, a Holanda que em 1940 começou a ser ocupada pela Alemanha, o Japão se aproveitou disso e em 1942 invadiu a Indonésia para ocupar as refinarias de petróleo que existem lá naquela região. Bom, né, então de 1942 até 1945 houve a ocupação da Indonésia pelo Japão dentro daquela ótica, né, gente, que a gente falava. Deixa eu só separar aqui o material mais específico sobre a Indonésia. Cadê aqui os indonésios para eu ver? Indonésia, Vietnã, Índia, Indonésia. Aqui, ó. Tá, uma coisa que é importante. Olha só, eles deixaram muita coisa de fora aqui, mas tudo bem. Vamos lá, vamos destrinchar esse cadáver aqui. Bom, então o que aconteceu? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou a Indonésia, mas com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, isso vai começar a abrir caminho para a independência da Indonésia, porque então ali, ó, né, no dia 19 de agosto de 1945, ou seja, 10 dias após a explosão atômica em Nagasaki, os líderes nacionalistas Sukarno e Mohamed Hatta, eles proclamaram a independência da Indonésia. Esse primeiro nome, o Sukarno, tá, gente? O nome do Sukarno, para ficar mais fácil, é que assim, ó, tá? O nome do cara é Ahmed Sukarno. O nome do cara. Esse é o nome do cara aqui, então, esse líder nacionalista e que mais tarde vai aderir a uma orientação socialista dentro daquele contexto da Guerra Fria. Então, ali o Sukarno e o Hatta proclamam a independência da Indonésia, mas com a independência o país ele vai acabar sendo tomado por uma guerra entre os indonésios, liderados pelo Sukarno, e as forças holandesas, que daí é o seguinte, né, gente, derrotado o Japão, na verdade, assim, ó, o Japão ele foi derrotado em agosto de 45. Meses antes, a Alemanha, que ocupava a Holanda, havia sido derrotada definitivamente, então os holandeses estavam começando a querer retomar os seus territórios pelo mundo. E aí, então, com a derrota... com a derrota do eixo e a independência da Indonésia, o país foi tomado por uma guerra entre indonésios e as forças holandesas, que se aproveitaram, já que o Japão tinha sido derrotado e estava retirando suas tropas, para tentar restabelecer o seu domínio no território. E ao mesmo tempo está rolando dentro da Indonésia, além dessa luta contra o antigo colonizador holandês, também está rolando uma revolução interna, uma disputa entre correntes socialistas, que é, no caso, o grupo do Sukarno, e o
setores liberais para decidir o jogo da Indonésia nesse contexto da Guerra Fria. E após 4 anos de combate, então no ano 1949, a Holanda reconheceu de modo obrigatório o Estado soberano da Indonésia. Bom, assim, ó, turma, uma coisa que antes de nós passar para aquela parte final ali do texto, é importante a gente compreender uma coisa aqui, ó, gurizada, tá? No caso da Indonésia, tá? Então ali, no caso a Holanda, ela, na verdade, ela foi, no caso a Holanda teve que reconhecer a independência da Indonésia em 1949, mas definitivamente a situação ela só vai se acalmar na Indonésia 5 anos depois, em 1954. E uma coisa que é interessante, turma, uma coisa que é interessante aqui é o seguinte: a Indonésia, depois de resolvida essa situação toda, em 1955 vai ser na Indonésia, sim, gente, especificamente na Indonésia, aonde vai acontecer a Conferência de Bandung, certo? Bandung, aquela conferência dos países não alinhados, aquela que a gente estava falando quando nós estávamos iniciando esse tema aqui da Guerra Fria, esse tema aqui da descolonização dos países africanos e asiáticos. Bandung é na Indonésia. E aí a gente tem aqui, ó, tá? Aliás, eu acho que ele vai aparecer mais adiante nas atividades. Deixa eu só ver uma coisa aqui no material de vocês, se vai aparecer nas atividades. Só um pouquinho. Ver uma coisa. Deixa eu ver se vai aparecer aqui nas atividades sobre a Conferência de Bandung, Indonésia, Parará, Argélia, Charge, número 4, Revolução dos Cravos, Mayembe, Indonésia. Aqui, ó. Tá. Assim, ó, eu vou mostrar para vocês, então, eu vou copiar, na verdade pede para fazer uma pesquisa lá na questão 6 da página 24 sobre a Conferência de Bandung. Mas assim, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer aqui para vocês, alguns pontos que a Conferência de Bandung ela defendia lá na Indonésia, né? Então, assim, o que fala alguns pontos? Eu vou colocar em partes aqui, ó, tá? Eu vou colocar, são 10 pontos, e eu vou tentar colocar eles parte a parte, alguns desses pontos aqui da Conferência de Bandung. Ó. Então aqui, olhem só os 2 primeiros pontos da Conferência de Bandung, os 10 princípios os 10 princípios da Conferência de Bandung. Os 2 primeiros princípios, então ali, ó, respeito dos direitos humanos fundamentais, segundo os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas. Princípio 2, reconhecimento da igualdade, aliás, reconhecimento da soberania e integridade territorial de todas as nações. Ali vocês estão vendo. Agora eu vou copiar aqui os próximos 3 itens. Item 3, reconhecimento da igualdade de todas as raças e da igualdade de todas as nações, pequenas ou grandes. Item 4, não intervenção e não ingerência nos negócios de outros países. Item 5, respeito do direito de cada nação defender-se individual ou coletivamente, segundo a Carta das Nações Unidas. Eu vou colocar aqui o item 6 e 7, porque o item 6 e 7 ele está dividido. Item 6... Subitem A, recusa de recorrer a acordos de defesa coletiva destinados a servir aos interesses particulares das grandes potências, quaisquer que sejam elas. Item B, recusa por uma potência qualquer de exercer uma pressão sobre outras potências. Item 7, abstenção de atos ou ameaças de agressão ou emprego de força contra a integridade ou a independência política de um país. Item 8, ele é um pouquinho grande também. Deixa eu ver se cabe o 8 ao 10 aqui para nós fechar. Difícil, mas em todo caso. Deu certo. Item 8.
regulamentação de todos os conflitos internacionais por meios pacíficos, tais como negociações ou conciliação, arbitragem ou regulamentação perante os tribunais, assim como o uso de outros meios pacíficos que poderão ser escolhidos pelos países interessados conforme a Carta das Nações Unidas. Item 9, estímulos dos interesses mútuos e cooperação. 10, respeito da justiça e das obrigações internacionais. Então, ali, né, gente, esses princípios, essa conferência de Bandung, ela reunia vários países recentemente independentes, países africanos, países asiáticos, incluía também o Egito, que havia, através do seu líder, o general Nasser, havia iniciado um processo de nacionalização. Eu já tinha comentado isso com vocês lá na parte da Guerra Fria. O Nasser, ele foi o responsável pela nacionalização do Canal de Suez, o que acabou gerando um conflito com Israel, Inglaterra, França, que eu já havia comentado isso com vocês. Então, assim, ó, turma, esses 10 itens que eu coloquei aqui para vocês são os 10 princípios da Conferência de Bandung. Então, isso é um tema que ele pode, não sei, de repente, o que é trabalhado em geografia, se tem alguma coisa na geografia sobre os princípios dessa carta, mas pode aparecer em alguma questão ali sobre Guerra Fria, sobre o conceito de terceiro mundo, porque sim, gente, os países não alinhados, esses países que participaram da Conferência de Bandung, são aqueles que vão formar o bloco que antigamente era conhecido como o bloco dos países do terceiro mundo. Gente, eu havia comentado aqui um negócio com vocês, na verdade tem duas informações aqui que ficaram de fora, tá? A primeira informação é a seguinte, que nesse meio tempo, de 1965 até 1998, então a Indonésia, em 1965, ela sofreu um golpe militar, tá? Dentro dessas disputas de Guerra Fria. E aí, de 1965 a 1998, a Indonésia ela foi governada por uma ditadura liderada pelo general Suharto, um cara pró-Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, que vai derrotar o Ahmed Sukarno, vai dar esse golpe de Estado aí e vai governar a Indonésia por 33 anos. Então, ele só saiu do cargo quando ele foi deposto, já velho, em 98. Em 98 eu tinha 15 anos de idade, eu lembro das notícias vagamente sobre esse caso indonésio. E mais uma outra situação é que durante o governo do Suharto, tá? Durante a ditadura do general Suharto, aconteceu, e aí se aproveitando, olha só a situação, aproveitando da situação da chamada independência dos países africanos, do fim do regime salazarista em Portugal, o governo do Suharto invade o Timor-Leste, que era uma ilha, né, uma colônia portuguesa na atual Indonésia. E aí o Timor-Leste, então, que era uma região de colonização portuguesa, né, que fala a língua portuguesa, o Timor-Leste ele esteve sob o controle da Indonésia até 1999, daí quando teve umas ações da ONU lá para, enfim, porque o pessoal do Timor ele lutava pela independência já há muito tempo, e aí a ONU interveio, e aí concedeu a independência, e aí tem a participação daquele cara que na época era o responsável por essas ações da ONU, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Aliás, tem um filme sobre ele, o nome do filme é Sérgio, certo? Eu acho que tem no Netflix, é com o Wagner Moura interpretando o Sérgio Vieira de Mello. O Sérgio Vieira de Mello que foi talvez o representante que serviu a ONU. Até hoje ele é um cara muito respeitado, ele morreu durante um atentado, acho que no Iraque, se eu não estou enganado. Eu não me lembro aqui direito, mas procurem por Sérgio Vieira de Mello e a atuação dele no Timor-Leste aqui, que é um caso bem interessante aqui para vocês procurarem, tá? Deixa eu só o que aconteceu aqui. Exato, né? Os Estados Unidos é aquela sua. É bem isso que tu colocou, Fábio, né? Então, aonde há
ameaça comunista ali, né, onde há uma disputa, tem lá a mão dos Estados Unidos para dar aquele apoio, né? O Suharto foi mais um caso, e vale lembrar também, né, cara, que em 1965, ali perto da Indonésia fica o Vietnã, e vale lembrar que em 65 foi o ano que começou a intervenção direta, em 65, que os Estados Unidos começaram a mandar tropas para auxiliar os sul-vietnamitas a tentar derrotar os Vietcongs e o Vietnã do Norte durante a Guerra do Vietnã. Então tem muita coisa. Tem uma série, deixa eu ver se eu encontro essa série aqui, ó. Vamos ver se vai falar. Tem uma série, não é uma série, na verdade, acho que é uma série. Se você procurar aqui no YouTube, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui o nome da... Um século de guerras. É uma série chamada Um Século de Guerras. E aí são vários episódios aqui, na verdade, tem acho que uns 20 episódios. Deixa eu ver se vai aparecer aqui deixa eu ver como é que tá essa playlist aqui, ó. Acho que tá... Uma coisa aqui... Indochina, Coreia, Cortina de Ferro, Guerras no Oriente Médio, Vietnã. Tem uma série, acho que ela é da BBC, acho que ela é da Time Life, agora não vou lembrar o nome, chamada Um Século de Guerras. Tem uma playlist aqui, ó. A playlist aqui ela é boa, vou mandar ela para vocês. Se eu não estou enganado, tem alguma coisa que fala... O último episódio é sobre a Guerra do Vietnã, certo? Ali tem Guerras do Oriente Médio, de 45 a 89, tem ali o comunismo asiático, China, Indochina e Coreia. E é claro que uma boa parte desses materiais aqui é sobre a Segunda Guerra Mundial, a maioria deles é 50 minutos. Assim, ó, gente, essa série, esses episódios são bons, assim, ó, eles tentam ser um pouco mais imparciais a certo ponto, certo? Então, eu sei que esse sobre a Guerra do Vietnã eu já passei para uns alunos, e esse da Guerra da Coreia, também eu já passei. Ele é interessante, ele traz algumas informações que às vezes os livros acabam omitindo, não sei por que motivo, mas isso também não vem ao caso, tá? Bom, o que acontece então? A Indonésia, após superar, ali diz no material de vocês, após superar uma crise econômica na década de 90, ela é atualmente a maior economia do Sudeste Asiático. Essa crise econômica, vamos colocar bem as claras aqui, que é do apodrecimento do período da ditadura do general Suharto, certo? E da crise que acabou levando à deposição do Suharto lá em 99. Segundo o relatório divulgado em 2014 pelo Banco Mundial, a economia da Indonésia ocupa a 10ª posição mundial. Atualmente o país comporta a maior população islâmica do mundo, então onde há mais muçulmanos é na Indonésia. Mais de 200 milhões de indonésios são muçulmanos, e a maioria é sunita. Mas, apesar desses números, o país não adota nenhum tipo de lei islâmica. Então ali, gente, na verdade, a Indonésia, muito por essa influência ali dos movimentos socialistas, e depois o Suharto, mesmo sendo anticomunista, ele mantém isso. A Indonésia, que ela não adota nenhuma lei islâmica, né? Então, assim, eles são laicos nesse ponto. Embora existam alguns grupos extremistas no país, a Indonésia é uma nação tolerante na qual a maioria muçulmana vive harmoniosamente com outros grupos religiosos. Então, aqui tem algumas coisas que são interessantes. Aqui, ó, gente, eu vou ver se vai abrir, vamos ver se vai abrir uns links aqui, vou fazer um teste, para ver se vai abrir uns dados sobre a economia do Sudeste Asiático. Opa, tá abrindo. Um deles é em inglês, o outro já é em português. Os dados sobre a economia do Sudeste Asiático, vocês vão encontrar nessa página aqui do Banco Mundial, que eu estou colocando o link agora, tá? Esses são os dados que se vocês manjam aí de inglês, vocês vão encontrar sobre essa questão da Indonésia. E sobre
esse próximo caso aqui, ó, os números sobre o Islã na Indonésia, eles foram retirados de um site chamado Gazeta do Povo, o nome do página aqui, ó, não sei, agora apareceu essa sugestão aqui, essa matéria é de 2009, tá? Essa é uma matéria de 2009, mas aparece aqui o caso da Indonésia, para vocês verem. Então, a Indonésia é o país de maior população muçulmana do mundo, tá, turma? Então, aqui, ó, certo? Vamos já aproveitar que nós temos esses 15 minutos para nós conversar aqui um pouco sobre essas atividades que tem ali da página 21. Aquela parte da pesquisa, tá? Aquela parte da pesquisa, que é a questão 6, aquela parte ali... na verdade, eu coloquei as principais determinações, foi aquilo que eu mandei ali para vocês. Dos objetivos e da política, essa parte ele não precisa fazer, tá, gurizada? Eu só coloquei ali as determinações dela, que já facilitamos as coisas aqui entre nós. A primeira questão ali que fala sobre os processos de emancipação dos países africanos e asiáticos. Então, vamos analisar essas alternativas ali. Tá? A primeira afirmativa fala: a independência de Gana só se consumou depois de uma série de boicotes promovidos pelos ganeses, liderados pelo socialista Kwame Nkrumah, aos produtos franceses. Não, Gana é uma colônia inglesa. Então a primeira é falsa. Acharam ali? Tá? A segunda questão: o apartheid, regime de segregação racial pelos colonizadores, institucionalizado na metade do século XX, só chegou ao fim oficialmente em 91. Certíssimo. Tá lá. Item 3. Na Indonésia, o processo de emancipação ocorreu após a união dos indonésios e dos antigos colonizadores para expulsar os japoneses. Ahá, falsa. Ah, falsíssima. Vai se unir com o antigo colonizador. Número 4. O governo português foi o que mais combateu a independência de suas colônias africanas, ok, que só se consumou após anos de combates e a queda da ditadura em Portugal em 74. Beleza, tá? Então ali a afirmativa correta, letra D, gurizada. Então ali, Revolução dos Cravos. Beleza pura. A segunda questão pede para descrever a estratégia de independência adotada na Argélia e a diferencie da praticada na Índia. Tá? Bom, né, gurizada? Primeiro ponto, certo? Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Vamos pegar, ver se vai caber em duas partes a questão 2. Vamos tentar aqui colocar a questão 2 em duas partes. A primeira parte está aqui, o caso da Argélia, para mostrar para vocês. E o caso da Índia já é diferente. O caso da Índia já é diferente. Ali, ó, tá? Esses são os casos. Bem tranquilo aqui para a gente comentar. Essa charge é boa. Junte-se a um colega e analisa a imagem abaixo para fazer atividades a seguir. Apartheid, né, um passarinho, uma gaiola quebrada, e aí ali Mandela, 1948, 2013, um pássaro navegando, voando em direção à luz, né? Então essa charge, a referência está fácil de vocês responderem. A referência da charge é o Mandela, que havia falecido em 2013, né? O Mandela com toda aquela sua luta contra o regime segregacionista do apartheid, tá? Tá fácil. Explica os seguintes elementos da charge: o pássaro, a gaiola e as cores branca e preta. Bom, pássaro sempre é liberdade, gente, né? O pássaro livre voando, como é o caso, é a liberdade. A gaiola é a prisão. As cores preto e branco é uma referência à questão do apartheid. Tá? Bom, né, gente, o Mandela, o Mandela como presidente, depois do final do apartheid, ele conseguiu formar um governo que promoveu a integração entre negros e brancos, por isso que a mistura é preta e branca na charge. Então ali, né, o pássaro é o Mandela, livre, já que ele perdeu por tantos anos a sua liberdade. Em 2013, ele ruma para a liberdade proporcionada pela morte, ele está indo em direção à luz, né? Então ali é uma charge simples,
mas ela, de um certo modo, ela emociona, né? Porque ele está livre, né? Vai encontrar a luz, que é aquela coisa que, né, quando as pessoas se vão, a gente usa essa denominação. Diz ali, ó, avalia a importância de Mandela para a história de seu país e para o mundo. Bom, gurizada, o Mandela, então, né, como a gente fala, ele foi o principal líder, ele foi um dos líderes dos movimentos de resistência negros. Ele foi preso em 62, ele foi condenado à prisão perpétua, ele foi libertado após anos de protesto somente em 1990, e ele, o Mandela, ele personifica a luta contra o apartheid e o esforço pela união racial. E no mundo, ele vai representar a luta pela igualdade entre negros e brancos e pela liberdade e em favor dos oprimidos. Então, é essa a importância que tem o Mandela. Não vamos entrar aqui, como eu falava para vocês, né, GTA, se aparecer alguma contradição em cima dele, mas como eu estava comentando com vocês ontem, né, gente, os seres humanos são contraditórios, né? Ninguém nem Madre Teresa de Calcutá era tão imaculada assim, nem Madre Teresa de Calcutá era tão imaculada, só para vocês terem uma ideia. A quarta questão que aparece aí para vocês, tem um texto do Lincoln Seco. A Revolução Portuguesa pareceu ser a última do gênero no continente europeu no século XX, e se alimentou, como todas as outras, das ideias emanadas das duas grandes revoluções, francesa e russa. Mas quando saíram às ruas, os militares queriam somente 3 coisas: acabar com a ditadura, resgatar os princípios das Forças Armadas e aí deu. A terceira reivindicação relaciona-se. Bom, a primeira alternativa está errada. Derrubada do socialismo em Portugal. Salazar não era socialista nem aqui, nem em Saturno. Letra B. Descolonização das colônias na África, na qual os militares exigiam a retirada de Portugal desse continente. Faz sentido. Letra C. Desvinculação das tropas armadas do executivo, independência, não. Destituição do fascismo no país, na qual... não. O Salazar já estava morto em 74. Há 5 anos que ele estava morto, estava podre. Tá? Emancipação das ilhas portuguesas, dos Açores e dos Madeiras. Não. É a letra B ali, gurizada, tá? A número 4 é letra B, tranquila. A questão 5, ela tem... Olha só, a questão 5 é boa. A questão 5 é boa. Espera um pouquinho, deixa eu encher minha garrafa aqui. Eu enchi, mas não fechei. Do Mayombe Pepetela. A obra do Pepetela, né, Mayombe. Zeus ajoelhado diante de Prometeu. E Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível. Que Zeus se vergava a coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. Que coisa bonita. Identifique no trecho o personagem que se relaciona com o Império Português e o que representa os revolucionários angolanos. Bom, gente, então ali, ó, ali nesse caso, dessa questão, os revolucionários angolanos são os seres humanos. E o Império Português é Zeus. Tranquilo ali, ó, tá? A maioria de vocês deve ter... Então, assim, ó, o que acontece, né, gente? Na verdade, esse texto, o que dá para entender? Que há um desafio à autoridade, né? Zeus era o deus dos deuses da mitologia grega. Então, na verdade, o Pepetela, que escreveu esse pequeno fragmento, ele relaciona a luta dos revolucionários angolanos no contexto da emancipação política do seu país. Então, assim, ó, Zeus, representando o Império Português, ele detinha o controle sobre todos os angolanos que precisavam cumprir os desígnios da metrópole, independentemente da sua vontade. É isso que quer dizer
ali nessa questão. O item B fala, avalie a posição de Pepetela sobre a luta de emancipação de Angola e justifique sua resposta. Bom, né, gente, o Pepetela, ele é a favor da independência de Angola. Não tem outra situação aqui para falar. A frase, bom, gente, a frase que dá para tirar, né, justificar essa resposta, bem, e os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível. Dá para botar essa frase ali, ó. Que Zeus se vergava a coragem. Então, ali. Por que relacionar um orixá a um mito grego? Certo? Bom, primeiro que assim, ó, Ogum, que é um orixá africano, ele tem como principal característica ser desbravador, guerreiro e audacioso. Por isso que ele, né, então, na verdade, qual que é uma hipótese aceitável aqui? É ressignificar um mito europeu para a cultura africana. Esse é o ponto. Então, assim, ó, né, gente, então, com a independência do europeu, o negro ele se apropriaria não só do seu território, mas também da sua cultura, a ressignificando ou a sobrepondo sobre a figura europeia. Gente, vocês têm ali, ó, na página 25, vocês têm uma questão que eu já trabalhei ela com vocês, aquele poema do Agostinho Neto. Então, ali nessa do Agostinho Neto, que vocês têm ali na página 25, bom, vocês sabem que a resposta correta é aquela, a letra E, certo? Eu já tinha mostrado ela para vocês há algumas aulas, né? Conclamar as populações negras do continente, negras de diferentes países, a apoiar as lutas por igualdade e independência. E ali na página 26, eu achei pouco. Os caras só botaram 4 questões sobre o caso, tá? Essa primeira questão que está aparecendo ali na página 26, que tem tem 4 soldados brancos, né, que estão ali, e tem um negro de bicicleta. Vocês viram ali, ó, tá? É uma questão sobre o apartheid, ela é do Enem de 2016, tá? Essa questão aqui foi um amigo meu que fez essa questão, tá? Um amigo meu que é professor na UFSM que fez essa questão que está na página 26 sobre o apartheid, tá? Então ali, ó, ele me contou isso esses tempos, faz tempo que ele é professor na UFSM. O regime do apartheid adotado de 48 a 94 fundamentava-se em ações estatais de segregação racial. Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a lei do passe, que regulamentava o quê? O que vocês marcariam nessa questão? Concentração fundiária, boicote econômico, sincretismo religioso, controle sobre a movimentação ou exclusão do mercado de trabalho? Nessa primeira questão ali. É bem isso, né, Fábio? Controle sobre a movimentação. Lei do passe, tu tinha que, para você andar... Aliás, até naquele vídeo, né, que eu tinha mostrado para vocês, né, sobre o apartheid, os negros que circulassem nas áreas brancas tinham que ter um passaporte. Então, ali eles estão cercando o cara para... cara, cadê o documento? Exatamente. Então, ali é a letra D na primeira questão. A questão da Unicamp, país da África Austral, é mais para o sul, então. Independente em 75, após séculos de colonialismo, a terra passou a ser propriedade do Estado e de 76 a 92 vivenciou intensos conflitos pela guerra civil envolvendo dois dos principais grupos armados. Essa questão aqui, né, gurizada, é fácil. País do sul, austral é ao sul. Mas... manda aí. Manda aí essa questão. Onde? Não tem Ruanda ali na 2.
76 a 92, o que está ali, a alternativa é Congo, África do Sul, Moçambique e Nigéria. Ah, então é Moçambique. Moçambique se tornou independente aqui em 75, nesse caso aqui, então, nesse caso ali é Moçambique, é porque em Ruanda, né, César, em Ruanda teve uma guerra civil, mas a independência de Ruanda ela é antes de 75, então assim, só não confunde aqui, cara, tá? Então ali é C nessa daí. Na número 3, é sobre a África contemporânea, estadual de Maringá. Vamos rapidinho, vamos passar um pouquinho do tempo, ó. A número 1 está errada, né? Descolonização da África só possível a partir da Revolução Chinesa. Não! A China não se envolve naquela época nos casos africanos, se envolve hoje. A número 2, Tunísia, Marrocos, Argélia, tá. A 2 está certa. A 4, o apartheid, África do Sul, regime segregacionista, beleza, tá certo também. A número 8, a Revolução dos Cravos, Salazarismo, parará, novo governo, descolonização, 75, 2, 4 e 8 estão certas. A 16, após a Guerra do Golfo, declararam que os países africanos foram... Não, a 16 não, definitivamente não. Não tem nenhum país africano no eixo do mal na questão, no item 16 da número 3. Então a soma ali é 2 mais 4 mais 8, igual 14, certo? E a última questão é aquela da UFSM, sobre a independência da Índia, tá? A independência da Índia, então fala ali, ó, acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada, são palavras de Gandhi que no contexto da Guerra Fria inspiraram movimentos como o não alinhamento político. Letra E na última questão. Tá? A última questão ali é a letra E, o não alinhamento político, econômico e militar aos blocos, decisão tomada pelos países do terceiro mundo após a Conferência de Bandung na Indonésia. Tá? Ali naquela questão, então, é a questão que a gente vai fechar aqui.